Olá pessoal, aqui é o Leandro do canal do Acaixa. Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Hoje, para darmos início ao primeiro vídeo do quadro Livros Essenciais. Hoje falaremos sobre o livro A Terra das Araras Vermelhas, uma história na Atlântida, do escritor Roger Ferrodi. Quem é o Roger Ferrodi? Roger Ferrodi, neto de franceses, mas carioca de nascimento, é um universalista com décadas de pesquisa e trabalho na área espiritual, considerado autoridade no segmento no Brasil. Cirurgião dentista aposentado, é mais conhecido por sua atuação na música e na literatura. Escritor com mais de uma dezena de obras publicadas de prosa e poesia, é bastante conhecido sobretudo pelos títulos Umbanda Essa Desconhecida e Serões de Pai Velho, que inclusive as últimas edições se trata de uma fusão no mesmo livro, o Umbanda Essa Desconhecida, e clássicos de romances umbandistas como este livro que eu vou fazer resenha de hoje, A Terra das Araras Vermelhas, e também um livro conhecido como Baratizil, A Terra das Estrelas. Todos dois best-sellers sobre a presença dos Atlantes no Brasil. Nós sabemos que é um tema polêmico, mas que é interessante a gente ter acesso, a gente ler para tirar as nossas próprias conclusões. Sensitivo baseia-se para escrever suas obras na pesquisa que faz nos campos extrafísicos, tanto na percepção própria e na leitura do passado, como na captação de informações do plano espiritual. Isto é, o próprio autor afirma em algumas entrevistas que ele é portador de uma anomalia psíquica. É claro que ele diz assim, mas nós sabemos, e ele mesmo também sabe, que isso é uma faculdade mediúnica que é chamada de dimensão mediunidade. É quando o próprio médium consegue ter acesso a arquivos mnemônicos da sua própria alma, de suas vivências anteriores, e também de fazer consultas aos registros acásicos. Roger Ferrodi, ele atua muito como... Ele tem uma atuação muito diversificada, como eu disse antes, na área musical. Ele foi cantor profissional na década de 40, nos anos 50 e 60 compôs música popular e teve mais de 50 canções gravadas pelos maiores intérpretes da época, como Elisete Cardoso, Velhas Memórias, Ângela Maria, Nora Ney, Dircinha Batista, Ivon Cury, Anísio Silva e etc. Composições suas foram incluídas em filmes nacionais como Desilusão, com Anísio Silva, Delicadeza e A Cara do Pai, com Ivon Cury. Criou em parceria diversos shows apresentados no Rio e em vários estados, como Pai Tomé de Luanda, na Exetá, revistas musicadas, chamada Mágica Maestro, Nagonaê, e shows de bolso, como o de título Gregos Não Eram Assim, Quem Não Chora Não Mama. Yes, nós temos bananas. Esse é o título. Então, Gregos não eram assim, quem não chora não mama. Yes, nós temos bananas. Em contraponto, fez a peça infantil musicada de grande sucesso de público que vocês já devem ter ouvido, como eu também já ouvi falar, e eu não sabia que era dele. Uma grande felicidade saber que ele é o autor, que é o Alice e o Coelho Pimpão. Integrando o Samba Trio com Lombardi Filho e José Negrão, fez extensa turnê pela Europa e África Portuguesa. Roger Ferrodi pertence à Academia Petropolitana de Poesia Raul de Leoni e à Academia Neolatina Americana de Artes do Rio de Janeiro, bem como a Ordem dos Músicos. Universalista com profundos conhecimentos na área esotérica, Roger conta com décadas de trabalho e pesquisa no campo do espiritualismo, sendo uma autoridade na área da Umbanda esotérica no Brasil. Leonino cumpre integralmente o destino solar da criação artística de ascendente Sagitário, encara o desafio de mostrar novos horizontes do conhecimento espiritual. Acredito que essa configuração seja baseada na astrologia ocidental. Mas, seja como for, nós aqui demos então um pormenor de quem que foi, é claro, não dá para defini-lo com essas poucas palavras.
e com esse pequeno recorte da vida dele. Mas já dá para dar uma noção da importância e do caráter intelectual e até mesmo do afeto que ele tinha e com certeza continua tendo pela nossa querida Umbanda e pelo Brasil. Então, nós vamos fazer uma leitura do sinopse do livro e da abertura no prefácio. O sinopse do A Terra das Araras Vermelhas, uma história na Atlântida, de Roger Ferrodi, a Atlântida existiu. Foi a terra-mãe de civilizações como a hindu, a egípcia, a grega, os árias, os incas, maias e astecas, os peles vermelhas americanos e etc. E se ficássemos sabendo que legítimo sangue atlante original corre nas veias físicas e espirituais do povo brasileiro? E com povos da Atlântida se estabeleceram um dia no território brasileiro e terminaram originando nações que hoje conhecemos como culturas indígenas brasileiras. Lendo diretamente os registros espirituais de tempos remotos, que é os registros acasos que eu havia falado antes, o autor desta fascinante história, verídica em todos os detalhes, levanta o véu da história não contada da terra brasileira e nos leva a conhecer intimamente a vida da colônia Atlante, estabelecida há 40 mil anos atrás no litoral do estado do Espírito Santo. Uma narrativa intensa e vívida, tecida com os fios de vários dramas de fascinantes personagens que construíram o destino da Terra das Araras Vermelhas. Uma história apaixonante que irá seduzir o leitor pela riqueza de informações inéditas sobre a história remota e ignorada do Brasil e a herança atlante que pode ser reconhecida em diversos caracteres psíquicos do povo brasileiro e cativá-lo com a trama envolvente que reuniu muitos destinos num drama de amor e morte, espiritualidade e forças magísticas, paixões e intrigas, lutas de poder, generosidade e renúncia, heroísmo e grandeza. A Terra das Araras Vermelhas é um romance ancestral e uma revelação inédita, raras obras resultantes de pesquisa psíquica, que é esse mergulho nos registros acásicos e tendo como base também a dimensão mediunidade do passado, essa pesquisa psíquica relativa às coisas que aconteceram no passado, podem igualar-se à riqueza, precisão e beleza dessa narrativa, que retrata a magia do povo atlante. Esse livro é muito interessante, esse livro, como eu digo no quadro, nós trazemos apenas aqueles livros que nós consideramos essenciais. Nós temos um envolvimento muito grande com diversa literatura, não só esotérica, não só literatura comum, corrente, mas também de caráter de ficção científica, como também poesia, como filosofia, psicologia. Então nós estudamos muito e temos muitos livros aqui na nossa casa, mas esse livro é um livro interessantíssimo de um autor que, infelizmente, nos dias atuais não é dado o valor que ele merece, devido à prestação de serviço que ele pôde, em seu tempo, dar para nós. Então, a gente presta essa homenagem abrindo este quadro de livros essenciais com esta obra de Roger Ferrodi. Agora nós vamos ler o prefácio para que vocês tenham uma noção maior do que se trata esse livro. Aqui temos então, não é bem uma abordagem integral ou resumida, mas é uma introdução válida. De hoje em diante, a Terra das Araras Vermelhas será conhecida como a Nação dos Aimorés. A Atlântida existiu, não é apenas no fundo da consciência coletiva da humanidade o fascínio mágico que esse nome desperta. Há o depoimento claro de Platão nos diálogos de Timeu e Crítias, e a tradição de vários povos sobre a grande terra que se estendia entre a Europa e a América, no oceano que lhe herdou o nome. Há, sobretudo, para os que nela confiam,
os registros da sabedoria iniciática sobre esse continente, berço da quarta raça-mãe do planeta. Ainda não identificado pela história oficial, seu legado espiritual, científico e artístico se perpetuou em diversas grandes culturas mediterrâneas e americanas, pela migração de grupos atlantes que se translandaram para o Oriente e Ocidente, estabelecendo colônias que prosperaram e reproduziram a cultura da Terra-mãe. Não houve apenas um afundamento da Atlântida. Ao longo de milênios, pelo menos 3 cataclismos se sucederam, reduzindo sucessivamente, o território do continente de Atlas, o legendário rei do qual tomou o nome. Com o primeiro deles, a Grande Atlântida foi reduzida há cerca de 40 mil anos a 2 ilhas, Ruta e Daitya, e depois essas submergiram, deixando apenas a ilha de Poseidones, há cerca de 9 mil anos antes de Cristo. Então já se faz mais ou menos 11 mil anos. Ela dominava a região, deixando registros tão claros de sua influência que os sacerdotes do templo de Sais, no delta do Nilo, puderam transmitir a Solon as descrições minuciosas que Platão posteriormente aproveitou em Timeu e Crítias. Os famosos dilúvios da tradição de todos os povos coincidiram com esses trágicos afundamentos. O de Poseidones se concretizou no espaço de um dia e uma noite. Na Atlântida não existia um só povo, embora a raça vermelha, e aqui eu abro um parênteses, usa-se muito o termo raça, embora o termo raça é sinônimo de subespécie. Então nós podemos entender, quando ele fala em raça, de etnias, ok? A quarta raça planetária ali tivesse o seu berço, mais de um tronco racial se desenvolveu. Ali encarnaram em massa os exilados capelinos, trazendo ao planeta Terra o impulso de elevados níveis de ciência e tecnologia. Ali a confraria dos profetas brancos semeou as bases das escolas iniciáticas que iriam manter a chama da sabedoria divina no planeta. Afion e Antúlio, supremos iniciados, começaram a agregar discípulos nos templos da luz eterna, que os homens foram ensinados a adorar. Simbolizada no fogo e na luz solar, essa crença foi difundida por onde andaram eles. Interessante se faz notar que o zoroatrismo se baseia nessa herança da chama divina e etc. Porque dentro do zoroatrismo existe essa questão de simbolizar a consciência divina através de uma chama. O conhecimento, tanto o que hoje denominamos científico como o chamado esotérico, então unidos, foi esplendor e ruína da civilização atlântica. Como ele construíram grandes cidades, empregaram alta tecnologia desconhecida para a época, sondavam os astros, cruzaram os mares, desenvolveram uma arte e uma ciência requintadas, e alimentaram a ambição e as paixões. Com o conhecimento das forças poderosas da natureza e da mente, mergulharam nos extremos do mau uso. E as forças da natureza, em nome do equilíbrio planetário, reagiram, quando a grande Atlântida, vítima das forças sombrias que desencadeara, submergiu a civilização, depois reorganizada em Ruta e Daitya. Durou mais alguns milênios, mas terminou por repetir os mesmos desatinos. Idêntico efeito se repetiu. E finalmente Poseidones, a última ilha, fértil e bela, das cidades de cúpulas douradas e casário branco sobre o azul do mar, quando a carga de energias perigosas atingiu a massa crítica insuportável, teve o mesmo destino. Os povos da bacia mediterrânea guardaram na memória esses eventos na história bíblica do dilúvio, personificando em Noé os migrantes que, atendendo ao aviso dos iniciados, se retiraram previamente. Percebe que o mito de Noé tenta reconstituir essa evasão dos remanescentes da ilha de Poseidones. Ao longo dos milênios em que se desenrolou a história de grandeza, decadência e catástrofes da Atlântida, grupos sucessivos se dirigiram para a Europa e as Américas e foram constituir focos de brilhantes civilizações como a egípcia e a grega, os maias, incas e astecas, os povos indígenas da América do Norte e do Sul e o tronco formador dos áreas,
os misteriosos homens de raça branca que um dia se derramaram das regiões hiperbóreas ao norte da Europa, seguiram para leste até a Índia e o Planalto de Pamir, também conhecido como o Monte Pamir, de onde se origina os povos semitas. E depois, aliás, semitas não, me desculpe, se originam os árias, dando também, constituindo ali dentro deles o que a gente conhece como os povos semitas. E depois se espalharam pelo continente europeu, como sua marca peculiar o culto do fogo sagrado da luz solar, como língua aquele que daria primeiro o sânscrito, depois todas as línguas indo-europeias. Aqui o autor não leva em consideração o Vatan, mas nós sabemos que o Vatan antecede o sânscrito. A quinta raça dos Árias se formara com sua missão específica, o envolver do intelecto, causando todo o bem e mal que podia. No substrato religioso, artístico e científico de todos aqueles grandes povos, a marca dos Atlantes, os incas se diziam descendentes de grandes seres divinos que tinham vindo de além do oceano, e entre as dinastias reinantes havia olhos azuis e cabelos louros, segundo cronistas espanhóis. Aqui algumas pessoas afirmam que os templários teriam chegado aqui nessas terras da América do Sul antes dos marcos históricos consagrados, mas aqui se faz notar que é uma tradição muito antiga, de milhares e milhares de anos, então não pode ser eles. As pirâmides do Yucatán e do Egito, os elevados conhecimentos astronômicos, médicos, matemáticos, arquitetônicos, os grandes princípios cósmicos, psicológicos, enfaixados na mitologia grega, os Vedas e o livro dos mortos, as máscaras douradas dos faraós e as estrofes divinas do Bhagavad Gita, a tábua de esmeralda e o monoteísmo, tudo guarda a marca desta sabedoria que o continente perdido de Atlântida exportou para o planeta, nas variadas latitudes, antes de submergir em sua própria insensatez. A humanidade planetária é filha da Atlântida. E aqui existe uma nota do autor. Temos o fato do notável paralelismo cultural entre povos das margens do Mediterrâneo e as civilizações pré-colombianas. A arquitetura piramidal e escalonada, comum a egípcios, babilônicos e os povos americanos, a momificação inca, igual a etrusca, que é o povo que vai dar origem mais tarde aos romanos, a imagem dos gigantes suportando o orbe, comum a gregos, babilônios e astecas, o sol alado, comum a egípcios e maias, que é o símbolo do Atum-Ra, o próprio tipo racial de egípcios e maias, extremamente aparentados, e a total desvinculação genética do egípcio e outros povos da África. Tudo, enfim, aponta uma origem comum na Atlântida, segundo Norberto de Paula Lima, em Timeu e Critias, ou a Atlântida. Editora Enos, 1981, página 26. Retomando a introdução do livro, A Terra das Araras Vermelhas, então temos: a época da presente narrativa prepara-se o cataclismo que iria submergir a ilha de Ruta, já então uma colônia de Atlantes que saíra da Terra-mãe há longo tempo atrás, liderados por Zaque e inspirados pelos mestres do povo atlântico. Prosperava de longa data na terra das Araras Vermelhas, no litoral do hoje estado do Espírito Santo. Por acaso? Não. Os grandes planejadores planetários cuidadosamente haviam tangido a semente atlântica original para a futura terra do Brasil, onde se abrigou esses núcleos que deveria ser preservado, porque o sangue atlântico, a herança psíquica, espiritual e física da Atlântida, teria que participar da constituição da sexta subraça, que um dia lentamente iria se gestar na América do Sul. Por isso eles foram guiados e preservados da destruição, como a presente obra se encarrega de contar. Essa a verdadeira origem, o segredo que se oculta nas raízes de grandes nações indígenas do Brasil. Legítimo sangue atlântico corre nas veias físicas e espirituais do povo brasileiro. Dele herdamos muita coisa, mas sobretudo o conhecimento magístico e psíquico que faz do Brasil um berço eletivo para a nossa civilização do terceiro milênio. É um privilégio que a presente obra nos oferece. Podemos, assim, identificar claramente nas raízes da terra brasileira
presença da nação atlante e redescobrirmos o que tinha de melhor, sua elevada religião original, o amor e respeito à mãe natureza, a nobreza, a estatura moral da maioria de seus líderes, a tradição espiritual de seus grandes sacerdotes, magos e curadores, quando iremos retomar essa elevada tradição que afinal nos pertence? É bem verdade que séculos afora não se manteve o padrão original da herança atlântica, tal como expresso nos ensinamentos de Paié Sumã. Aqui abrimos um novo parênteses. A palavra Paié tem a ver com pai ou condutor, o provedor de uma determinada comunidade, só que o termo Paié já é corruptela do original Imbaié. Então seria Imbaié Sumã. E aqui existe outra nota do autor. 3 anos após a publicação dessa obra, nós chegaram ao conhecimento informações relativas às tribos indígenas brasileiras que guardaram na tradição a figura de Paié Sumã, ou Sumé. Essa tradição indígena do pai Sumé foi recolhida pelos primeiros colonizadores. Na tradição mítica brasileira, não são raras as referências aos civilizadores brancos. A maior figura é o Sumé, o civilizador máximo das tribos Tupi. É descrito como um grande feiticeiro branco, bárbaro que veio pelo mar. Contavam os índios do Maranhão que o Sumé tinha ensinado a seus antepassados o plantio e o preparo da mandioca. A ele foram atribuídos também a abertura de caminhos e a introdução de novos princípios religiosos. Conta-se que Sumé foi para o Peru. Durante sua caminhada teria aberto a estrada que ficou conhecida como Piabiru ou Piabuiu, ou seja, o caminho da montanha do sol. As famosas pegadas de Pai Sumé, diz a lenda, ficaram marcadas nas rochas por onde ele passou. Em muitas regiões do Brasil, como Nordeste e Amazônia, há marcas de pés gravadas em rochas que lhe são atribuídas, segundo o Pablo Viralubria Mauso, em Mistérios do Brasil, de 1997, página 30. Então, dando continuidade, não foi mais a grande civilização da terra das araras vermelhas que Cabral encontrou nas florestas brasileiras. E aqui outra nota sobre isso, sobre o que Cabral encontrou. Na nota de rodapé tem: sobre esse processo podemos apenas conjecturar, por enquanto, mas seria no mínimo fascinante imaginar se Tupaiaba, filho e herdeiro do último dos Aimorés, como é contado nesta história, não teria ao reinar mais tarde nas terras altas, iniciado uma nova dinastia e a dos Tupaiabas, posteriormente conhecida como Tupis. Tupis, um dos grandes grupos indígenas brasileiros, falam a língua geral, ou Nhangatu. Curioso notar que refere o padre Nóbrega, em carta sobre as suas crenças, as tradições que se referem ao dilúvio. Segundo História do Brasil, Herculano Matias, volume 1, página 36. Continuando, o seu pálido reflexo ficou na herança xamânica dos povos indígenas. Seus remanescentes últimos, o crepúsculo de uma raça perdida, vagueiam hoje entre a indiferença e a crueldade dos brancos, que junto com suas terras lhes roubaram a dignidade e a vontade de viver. O ceticismo de muitos verá nestas páginas apenas ficção. Não importa. Aqueles que sabem que a terra Atlântida foi real, porque nela viveram um dia, saberão em seus corações que é verdade. Para eles, essa história foi escrita, e também para que a Terra da Cruz de Estrelas descubra e resgate as suas próprias origens, além da história conhecida. Talvez porque esteja na hora em que a Atlântida deva retornar à nossa consciência, e devam retornar também os filhos da Terra das Araras Vermelhas. Essa introdução foi de Mariléia de Castro. Quando ele diz aqui Terra da Cruz e Estrelas, ele se refere ao termo Baratizil, que é o nome arcaico do Brasil, até mesmo antes do nome dado como Pindorama. Bem, essa foi o nosso trabalho de hoje, a nossa resenha. Espero ter alcançado o nosso objetivo de ser compreendido em tudo que a gente falou e nos nossos abrir de parênteses, que é a nossa observação, ou a nossa explicação própria, ou a nossa contribuição como adendo. E espero que vocês acompanhem as próximas resenhas, sempre de livros que nós
já lemos, relemos e que fazem de algum modo parte dos nossos estudos particulares dentro de uma sequência lógica que nós adotamos aqui na nossa escola Mão de Tarô. Desde já agradeço vocês, espero que vocês curtam e compartilhem com o máximo de pessoas. Muito obrigado, até a próxima, tchau!